Em nome de Jesus, amém. Amém? Foi lá para trás para ter uma entrada triunfal, hein? Então, com muita animação, gente, a gente vai receber nossa preletora hoje, que é a futura diaconisa, Brenda Letícia. Chamar o Marco Júnior para orar por ela. Amém. Só a todos com a paz do Senhor mais uma vez. Queria convidar você a estender as mãos para cá para frente. Amém? Pai, nós estamos aqui mais uma vez na sua presença para agradecer por todos os seus feitos. Pai, nós queremos louvar o Senhor por tudo que o Senhor tem feito durante este culto. E nós te damos total liberdade, Pai, para que o Senhor continue agindo em nós. Pai, nós te pedimos, Pai, que o Senhor, Pai, possa vir nos ajudando, Senhor, a receber de forma limpa e pura, Pai, essa palavra. Que o Senhor, Pai, possa vir arrancando de dentro dos nossos corações toda distração, toda dispersação. Que o Senhor, Pai, possa vir nos ajudar, Senhor, a manter o foco. Pai, eu também quero te pedir, Pai, que o Senhor, Pai, possa vir surpreendendo a Brenda. Que o Senhor, Pai, possa vir trazendo à existência aquilo que não existe. Pai, mostra para ela, Pai, dê sinais. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa vir derramando ainda mais autoridade, unção, presença. E que o Senhor, Pai, possa vir em nome de Jesus trazendo impacto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu saúdo da igreja com a paz do Senhor. Queria começar dizendo que é um motivo de muita alegria estar aqui nessa noite. Eu me sinto muito honrada. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 9. Amém? Atos capítulo 9. Diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Amém? Para a gente entender mais a história de Saulo, eu vou voltar lá um pouco em Atos 6. Atos 6 começa dizendo que os gregos eles estavam reclamando contra os hebreus, porque as viúvas elas estavam sendo desprivilegiadas na distribuição do dinheiro acerca do trabalho. Elas estavam sendo desprivilegiadas. Então, eles se reúnem, os apóstolos se reúnem, fazem uma reunião para decidir o que eles vão fazer com isso, porque eles não podiam parar de propagar o evangelho, mas também eles não podiam deixar com que ninguém tomasse conta do dinheiro. Então, eles decidem levantar 7 pessoas, e entre essas 7 pessoas estava um homem chamado Estevão. A Bíblia diz que Estevão era um homem abençoado por Deus, cheio de Deus, e ele realizava milagres e maravilhas entre o povo. A Bíblia diz que ele era tão cheio do Espírito que as pessoas vieram discutir com ele. Só que os argumentos das pessoas contra os argumentos dele não prevaleciam. Então, as pessoas começaram a ficar com muita raiva dele. E as pessoas começaram a pagar outras pessoas para levantar calúnias contra ele. Falava que ele blasfemava contra Moisés e contra Deus. Então, eles pegam Estevão, levam até o Conselho Superior, e o Conselho Superior pergunta para ele: aí, Estevão, é verdade o que está acontecendo? E ele usa a oportunidade que ele tem para pregar. Ele fala de Moisés, ele fala de Abraão, ele fala de José, ele fala de Jesus, ele usa a oportunidade que ele tem para pregar. Só que ele estava ali para ser julgado, ele estava ali para ser apontado.
Na verdade, ele estava ali à beira da morte. Então, dependendo do que ele falasse, ele ia morrer. E a oportunidade que ele teve, ele usou para pregar. E eu queria começar perguntando, para a gente fazer uma reflexão nessa noite. O que nós temos feito com as oportunidades que nos são concedidas? Quem é a gente na escola? Será que a gente na escola, a gente tem acesso a muitas pessoas? A gente vê muitas pessoas, a gente vê os nossos colegas, os nossos amigos, os nossos professores. E o que nós temos feito com a oportunidade? Será que a gente tem pregado? Será que a gente tem dado exemplo? Ou será que simplesmente a gente tem negado Jesus com as nossas atitudes? Estevão, ele usou a oportunidade dele que tinha para pregar. E quando ele termina de pregar, quando ele fecha a boca dele, todas as pessoas estão rangendo os dentes com raiva dele, furiosos com ele, tampando os ouvidos. Não aguentava mais o que ele estava falando. E aí a Bíblia diz que eles pegam Estevão, jogam para fora da cidade e apedrejam Estevão. Eles tiraram a roupa de Estevão, despiram Estevão, entregaram a roupa dele, a capa dele para Saulo. E apedreja ele. Enquanto ele está sendo apedrejado, ele olha para o céu e a Bíblia diz que ele vê a glória de Deus. E além dele ver a glória de Deus, ele vê Jesus assentado à direita de Deus. Então, é uma experiência que Estevão teve ali à beira da morte. E enquanto ele está sendo apedrejado, antes dele morrer, as últimas palavras que ele fala é: Jesus, perdoa esse povo do pecado deles. Então, a gente vê uma característica em Estevão, que é o quê? Ele aprendeu a amar. Ele podia ter falado qualquer coisa, até ai, tá doendo, até ai, não me mata, mas ele falou: Jesus, perdoa. Então, a gente vê essa característica na vida de Estevão. Isso me lembra muito a morte de Jesus, que quando Jesus morreu foi uma morte lenta, foi uma morte dolorida, e também as últimas palavras de Jesus, não definitivamente a última, mas uma das últimas foi: Jesus, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E Estevão foi o primeiro mártir na Bíblia, descrito na Bíblia. Ele morreu por aquilo que ele acreditava, ele morreu por amor a Jesus. E para entrar em Saulo, a gente pergunta, né, quem foi Saulo? Saulo, ele foi um homem que vivia debaixo das rédeas do sistema romano. Ele era um guarda romano. E a Bíblia, em Atos capítulo 8 vai começar dizendo que Saulo, ele aprova a morte de Estevão. Depois que Estevão morre, as pessoas ficam fissuradas em matar os cristãos, em perseguir e levar cativo. E aí a Bíblia diz que Saulo começa uma busca implacável para matar cristãos, para prender cristãos. E a Bíblia diz que ele está indo em direção à cidade de Damasco. E ele vai até a sinagoga de Damasco e pede carta de apresentação. Só que Saulo, às vezes a gente olha assim e pensa que Saulo era uma pessoa ruim porque ele perseguiu os cristãos. Mas Saulo, ele é fiel àquilo que ele acreditava. Ele acreditava que ele estava fazendo a coisa certa. Só que a motivação dele era errada. Se ele fosse qualquer outra pessoa, ele entrava invadindo Damasco, matando todo mundo, prendendo todo mundo, mas não, ele queria fazer as coisas debaixo da lei. Era aquilo que ele acreditava que era certo. E ele vai até a sinagoga de Damasco e pede cartas para poder atuar em Damasco, porque Damasco estava fora da sua área de jurisdição. Ele não tinha legitimidade para atuar em Damasco, então ele pede a carta na sinagoga. E a Bíblia diz que quando ele está indo em direção a Damasco, uma luz cerca ele. E em João, capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então a Bíblia diz que Saulo, ele foi cercado de uma luz. E eu acredito que a luz cercou Saulo para não dar para ele escapatória. Então, quando a luz cerca a gente, ela não nos permite fugir. Quando a gente está em meio
uma escuridão e coloca uma lamparina, mesmo que a luz seja fraca, quem prevalece é a lamparina. Então, a gente precisa ser assim. Mesmo em meio às trevas do mundo, mesmo a tudo aquilo que o mundo quer impor sobre a gente precisa ser luz. E Saulo, ele não resistiu às trevas. Ele não resistiu à luz. E aqui onde eu li, diz que a luz, ela tem poder de dissipar as trevas. E eu acredito que as trevas que estavam sobre a vida de Saulo era a treva de uma mente vazia, de uma mente voluntária a acreditar em tudo aquilo que ouve. E porque Saulo, ele acreditava que os seguidores de Jesus, os seguidores do caminho de Jesus, eles participavam de uma seita. Só que Saulo, ele nunca tinha experimentado. Então, ele só ouvia falar. Então, eu acredito que quando a luz desceu sobre a vida de Saulo, ela veio para iluminar as trevas que ele acreditava. Veio para trazer a verdade. E a Bíblia diz também que ele é cercado e ele cai por terra, e caindo em terra. E quando ele cai, eu acredito que Saulo, ele não foi derrubado. Ele não foi empurrado, ele não foi obrigado. Porque quando a gente é empurrado, quando a gente é obrigado, quando a gente é empurrado, a gente cai com a mão para lá, a perna para lá, a gente não tem posição de cair. E Saulo, quando ele caiu rendido. E ele não caiu porque ele foi obrigado, ele caiu porque mediante aquilo que ele viu, que era a luz que cercou ele, e mediante aquilo que ele ouviu, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele entendeu e ele sentiu. Foi uma experiência que o Senhor entregou para ele. Ele não resistiu. E quando a gente entra na presença de Deus, o Senhor tem poder para nos transformar, para transformar as nossas vidas. Eu acredito que não tenha o mais profundo abismo da alma de um homem que o Senhor não pode adentrar. O Senhor, ele conhece toda a nossa alma, todo o nosso espírito, e ele sabe como nos convencer do pecado. Eu não sei se você conhece a pessoa mais dura, com o coração mais duro aí que você conhece. O Senhor, ele tem poder para entrar no coração dessa pessoa e transformar. E a gente está falando de Saulo, que ele se rendeu, que ele teve a experiência, só que Saulo, ele não era um homem sensível, não era um homem de coração bom, ele era um homem duro. Quando Saulo está sendo apedrejado, igual eu falei, a morte por apedrejamento é uma morte lenta, é uma morte dolorida. Você taca a pedra, você vê olho para fora, você vê língua para fora. Dependendo de como você taca a pedra, o tamanho da pedra e a força que você taca a pedra, dá até fratura exposta. Então, não é uma morte bonita de se ver. E Saulo, ele continuou ali naquela posição. Ele tinha autoridade para intervir e parar a morte de Saulo. Intervir na morte de Saulo, mas não. Então, ele não era um homem sensível, ele era um homem duro. Mas quando o Senhor chega para operar, não tem pessoa que resista, não tem resistência, não tem o coração mais duro. E a Bíblia diz que ele não resiste e cai. E quando eu li isso, eu me lembrei muito daquele versículo que fala que todo joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar que só Jesus é o Senhor. Amém? E Saulo cai e ele pergunta, quem és tu, Senhor? Só que Saulo, antes dele perguntar quem era Deus, ele primeiro desce. E às vezes a gente está questionando muito e descendo pouco. A gente não está se rendendo tanto quanto a gente questiona. E às vezes é por isso que as coisas não acontecem na nossa vida. Porque a gente murmura, a gente pergunta, a gente questiona, em vez de obedecer. E Saulo, ele desceu primeiro e perguntou depois. E o Senhor falou para Saulo, Saulo, eu sou o Deus a quem tu persegues. Põe-te em pé e entra na cidade. Eu não sei como você está começando esse propósito aqui de 12 dias, hoje, nessa quarta-feira. Mas eu creio que o mesmo Deus que falou para Saulo, Saulo, coloca-te em pé, e deu a direção para Saulo, é o Deus que vai nos colocar em pé e vai nos dar a direção nessa noite. Basta a gente abrir os nossos corações para receber tudo aquilo que o Senhor preparou para a gente. Então, a Bíblia diz que Saulo entra em Damasco. Antes, ele queria entrar em Damasco e ele entrou em Damasco. Só que Saulo entrou como Deus quis. Saulo não entrou do jeito que ele quis. Ele queria entrar matando, ele queria entrar prendendo, mas ele entrou rendido aos pés do Senhor. E muitas vezes a gente faz os nossos planos, planeja a nossa vida e não inclui o Senhor.
Eu vou fazer uma faculdade, depois eu sirvo ao Senhor. Quando estiver no fim da minha vida, eu sirvo ao Senhor. Eu queria dizer para a gente nessa noite que um plano que não tem o Senhor nele é um plano frustrado. Não adianta fazer plano se o Senhor não estiver incluso nele. Muitas vezes a gente pensa que Deus é um Deus que destrói sonhos. Eu não posso estudar porque eu preciso servir a igreja. Não, você pode fazer a mesma coisa, as duas coisas ao mesmo tempo. Você pode servir, você pode estudar. Você só precisa incluir e fazer de Deus a sua prioridade. Colocar primeiro o reino dos céus e a sua justiça em prioridade. E as demais coisas Ele acrescentará sobre as nossas vidas. Tem um versículo que diz que bem sei eu os planos que tenho ao vosso respeito. São planos de paz, planos de fazer prosperar, para dar para vocês o futuro que desejam. Então, esse versículo é uma prova que o Senhor, Ele patrocina os nossos sonhos, quando estamos alinhados com a vontade dEle. E Saulo, ele vai para Damasco, ele passa 3 dias sem comer. E o Senhor aparece para Ananias e fala para Ananias ir até Saulo. E Ananias questiona o Senhor, fala, mas Senhor, o Senhor sabe quem o Senhor está falando para mim? A gente está falando do mesmo Saulo, a gente está falando do Saulo que persegue. Só que Ananias não entendia que o Senhor tinha um propósito na vida de Saulo. E tudo aquilo que Ananias falou para o Senhor não mudou aquilo que Deus pensava a respeito de Saulo. Porque o Senhor falou para Ananias, Saulo vai, porque Ananias vai porque Saulo é para mim um vaso escolhido. Então, eu queria te dizer que nada daquilo que falam sobre você pode mudar aquilo que Deus pensa ao seu respeito. A gente é muito levado pelos ventos que batem. Você é feia. Realmente eu sou muito feia. Você é burra. Realmente eu sou muito burra. Você nunca vai conquistar nada. Realmente eu nunca vou conquistar nada. A gente precisa entender quem nós somos no Senhor e ter a nossa identidade firmada nele. Porque quando a gente é firmado no Senhor, pode vir vento, pode vir palavras, mas a gente sabe quem a gente é em Deus. Então, a gente precisa entender quem nós somos no Senhor. E Ananias vai até Saulo, obedece ao Senhor. E a Bíblia diz que as escamas dos olhos de Saulo caem e ele é batizado. Então, a partir dali, Saulo ele começa a viver uma vida com Deus diferente. Ele prova da plenitude de Deus. Ele começa a ter uma vida de devoção ao Senhor. Paulo e Saulo, é a mesma pessoa. Ele começa a viver uma vida de experiência com Deus. E os historiadores, as pessoas que estudam a Bíblia, os teólogos, quando eles vão estudar, se encontram várias divergências a respeito daquilo que eles acreditam, mas todos concordam em uma coisa, que se por algum motivo se perdesse toda a Bíblia e só restasse as cartas de Paulo, seria suficiente para a igreja se manter de pé em toda a sua doutrina, fé e salvação. Então, Paulo, ele estava perdido, mas quando ele se encontrou em Deus, ele deu o nome dele, vamos dizer assim. Ele teve uma vida com Deus. Ele se entregou. Quando Paulo e Silas estão presos na prisão, ele começa a orar e ele começa a adorar. E a Bíblia diz que eles estão no piso inferior do lugar e todas as cadeias são quebradas, as tramelas das portas são quebradas e eles são livres. E quando ele chega fora, está o carcereiro lá. E o carcereiro pergunta, e o carcereiro com medo tira a espada para se matar. E Paulo fala para ele, não se mata, crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e tua casa. Então, um cara que outrora perseguia, matava, não acreditava que era uma seita, agora está pregando de Jesus, está falando de Jesus, está falando de quem libertou ele. E tem um versículo que fala, lá em Atos 21, fala que um profeta chamado Ágabo prende as mãos, prende os pés com um cinto. E ele fala que o dono desse cinto ia ser preso da mesma forma que ele estava. Ele era um profeta e foi usado. E aí todas as pessoas que estavam ao redor começaram a ficar com medo, porque o cinto era de Paulo. Só que Paulo falou, por que vocês estão tristes? Por que vocês estão chorando?
Eu posso morrer eu posso ser preso pelo Deus que me salvou. Eu posso até morrer pelo Deus que me libertou. Então, a gente entende que o Senhor operou de uma forma grandiosa sobre a vida de Saulo. E tudo aquilo que Saulo veio a viver depois, que Paulo veio a viver depois com Deus, foi consequência de quanto ele se entregou no começo. Ele se entregou à experiência. Então, a gente não pode pular processo. A gente precisa viver os processos que Deus tem para as nossas vidas. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Essas eram as palavras de Paulo. Então, aqui ele demonstra que teve uma vida com Deus, uma vida de gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez na vida dele. E amém, é isso que eu queria deixar essa noite. Amém? Quem gostou, dá um glória aí. Dá para ser melhor, se desse jeito a gente chega nem no segundo dia. Vocês estão desanimados? Quem gostou, dá um glória aí. Amém. Então amanhã, às 19h40, tá? A gente vai ter aí o nosso segundo dia, né? Ainda na direção dos jovens, né? No Ministério de Jovens. Então, assim, né? Venha, né? Não deixe de vir, né? Se faça presente, tá certo? Os avisos é que a gente vai ter o Acampa dos Jovens, dia 25 a 28. E no final, os jovens vão estar vendendo doces ali. Então, quem puder nos ajudar, tá certo? E passar para o pastor Marcos, está encerrando. Amém? Deus abençoe a vida da Brenda. Esse ano nós estamos fazendo algo diferente. São os de casa que vão trazer a palavra. E quem recebe? Eu quero fazer uma pergunta. Você já escreveu os seus pedidos? Dos 12 dias? Amanhã eu vou estar trazendo a caixinha, você vai tirar o seu pedido, dobrar ele, nós vamos estar colocando na caixinha e vamos passar esse ano todo orando. E o envelope você vai trazer com o valor que foi proposto somente no dia 12. Amém? Eu não fiz ainda, pastor. Então você tem hoje ainda para fazer e trazer amanhã o pedido, tá bom? Amém? Mas quem trouxe, eu quero que você fique sobre os pés, nós vamos estar orando. Apresentando a partir de hoje. Fique sobre os pés, irmãos. Pastor, eu não vou ficar em pé não, porque eu não fiz meu pedido. Não, mas Deus sabe o seu pedido. Nós vamos orar por ele agora. Vou fazer ainda, ele sabe. Vamos antecipar a sua bênção. Amém? Você que já está com o seu pedido, levante aos céus, nós vamos estar orando. Pai, nós queremos apresentar nessa noite, meu Pai, os pedidos que nós colocamos nesse propósito, meu Pai, de 12 dias. Esses pedidos tanto espirituais como também pedidos pessoais, Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa, meu Pai, visitar, meu Pai, e nos preparar para vivenciar em 2022 tudo aquilo que nós colocamos diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, meu Pai, no Teu poder, nós cremos na Tua graça, nós cremos, meu Pai, num Deus que faz muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Apresentamos diante de Ti porque sabemos, meu Pai, a quem apresentamos, um Deus que é poderoso para fazer. Toma então, meu Pai, cada pedido dos Teus filhos e filhas, que o Senhor possa, meu Pai, estar, meu Pai, em nome de Jesus, realizando. É o que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus, amém? Ainda na Tua presença, queremos agradecer pelo primeiro dia de propósito, o primeiro dia de 12, onde nós cremos que o Senhor vai continuar fazendo coisas grandes e sobrenaturais nesse lugar. Toma os Teus filhos, meu Pai, nas Tuas mãos, levando, meu Pai, com segurança aos lares, guardando a cada um debaixo da Tua graça e da Tua bênção. Que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, estar promovendo nesses dias, meu Pai, coisas sobrenaturais nesse lugar. Em nome de Jesus e amém. Se você crê, diga glória. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
as doces e ricas consolações do Espírito Santo esteja sobre nós hoje, amanhã e para todos sempre. Se você crê, diga amém. Declara a paz do Senhor, teu irmão. Estamos terminados em nome de Jesus Cristo.